Boa noite a todos. Quem estiver aí na escuta, como sempre, favor dizer se a imagem e o som estão bons. Acho que tinha cortado, né? Então, boa noite a todos. Quem estiver na escuta, favor dizer se a imagem e o som estão bons. Bom, muito bem. Dado ok. Então, sem mais delongas, vamos começar. Hoje o tema é Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa sempre elogiada aí pelos liberais, comunistas, isso, aquela que enterrou a ordem antiga de abusos da monarquia, inaugurou um novo mundo espetacular e tal. Durante muito tempo não, até hoje, né, se esconde os crimes da Revolução Francesa. Então, passam reto, no máximo comenta um pouco, teve um outro abuso ali, aqui, mas a tendência que se tem na historiografia é de elogio a esse período histórico, que foi de fato muito importante, bem negativo, mas importante, né? De fato, teve um ano antes e depois. Para muitos historiadores, foi a revolução mais importante da história, segundo o cardeal Ercole Gonçalves, que acompanhou o desenrolar daqueles acontecimentos. Ele comparou a Revolução Francesa ao dilúvio, né? E é também um tema dos mais estudados na historiografia, se não mais estudado, né? Um monte de livros citando, aulas, um monte de coisa comentando sobre a Revolução Francesa, ou mais aprofundado, ou menos, né? Então, é um tema assim, de vital importância. E como que surgiu, quais foram as causas da Revolução Francesa, então? Bom, do lado do pensamento foi o iluminismo, já comentado por mim ontem, então nem vou falar mais. Do lado de organização, né, de efetivar, assim, fazer uma estrutura que permitisse a revolução, a maçonaria atuou bastante, né, na Revolução Francesa. Depois nós temos como outras causas econômicas, né? A França estava em crise econômica, endividada, por causa de duas guerras, a Guerra dos 7 Anos e também por causa da participação dela na independência dos Estados Unidos, já comentado por mim em outro vídeo aí. Então, a situação não estava confortável lá no final da década de 1780. Então, o rei, na época era o rei Luís XVI, né? O Luís XVI era filho do Luís XV. O Luís XV, na realidade, era bisneto do Luís XIV, né? Então, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, né? Então, era bisneto do outro. E aí vemos o Luís XVI, que era um rei fraco, né? Um rei bem tímido, bem acomodado, e que aí vai ter um destino trágico, né? Que casou com a famosíssima, né, Maria Antonieta, na Áustria. Bom, o fato é que em 1787, o rei convocou, antes de convocar Assembleias Gerais, ele convocou uma reunião antes com uma elite, né? Me fugiu o nome técnico, tinha um nome essa convocação, que também era convocado de tempos históricos. Então, antes dele convocar Assembleias Gerais, ele convocou uma elite que envolvia nobres, financistas e tal, para dar conta
dessa crise econômica. Isso foi em 1787. Essa reunião não deu certo, e aí então o rei resolveu convocar então os Estados Gerais, Assembleia dos Notáveis, obrigado. Então, 1787 foi convocada a Assembleia dos Notáveis, que aí acabou não dando em nada, não se chegou a nenhuma conclusão, e aí o rei então convocou então os Estados Gerais. Na época, a organização da sociedade muito diferente de hoje, né? Embora o feudalismo já tinha se enfraquecido muito, né? Mas ainda por tradição havia muitos costumes feudais ainda. Mas era uma sociedade já muito diferente do tempo de São Luís, né? Houve uma forte ascensão da burguesia, que mudou completamente, acabou influenciando, né, o pensamento. A economia estava muito diferente, com o mercantilismo. Muita coisa havia mudado em relação à Idade Média. Porém, muita coisa vinha como tradição ainda. E uma coisa que era tradicional era a convocação dos Estados Gerais, que era reunir o clero, os nobres e o terceiro estado para uma reunião. O primeiro está essa construção de sociedade, aí sim nasceu na Idade Média. No topo era uma pirâmide, né? No topo da pirâmide social na Idade Média vinha então o clero. Depois vinha os nobres, depois vinha o terceiro estado. O terceiro estado na Idade Média era formado de camponeses, né? Agricultores e também burgueses. Burgueses, normalmente, aqueles que moravam, normalmente não, eles moravam em vilas, né? Daí o nome burgueses. Essa era a estrutura. Então, a representação política, que, aliás, é um tema interessantíssimo para discutir futuramente, eu vou abordar isso com base na obra do Zé Pedro Galvão de Souza, né? Mas a representação política era muito diferente de hoje, que é via deputado. Naquela época, a representação política era feita pelos estados e também por outros caminhos, como, por exemplo, pelo caminho das corporações de ofício também, e outras questões. Então, de tempos em tempos, o rei, isso aí não era uma obrigação, vinha por tradição, na realidade era um órgão consultivo, né? E se convocavam, então, representantes do clero, da nobreza e do terceiro estado para várias discussões. A última, antes de 1788, tinha sido em 1610. E aí, em 1788, o rei convocou essa, então, reunião. Como é que foi a composição desses Estados Gerais? Foram 291 deputados para o clero, 270 para a nobreza e 578 para o terceiro estado. Foi assim que foi. Só que nessa ocasião, o rei não percebeu essas movimentações, nem a mudança de pensamento, de agitações, né? Ele ficou muito apático a essas mudanças. Mas, já em 1788, já tinha vários agitadores comentando que o terceiro estado deveria ter mais prestígio, dizendo que deveria ter uma representação popular, etc. Então já estava um movimento forte, né? Havia uma imprensa livre nessa época, né? Então se podia publicar o que se quisesse, né? Nem preciso dizer que os livros dos iluministas do Rousseau eram lidos por todo mundo. Do Rousseau foi lido em Versalhes, né? Essa nobreza estava totalmente decadente. O Luís XIV tinha colocado toda a nobreza para morar em Versalhes, né? Foi uma vergonha, né? Então, por que essa nobreza foi convidada a morar na corte? Justamente para enfraquecê-la, né? E aí, se você tem um nobre local que, por sua vez, controla outros nobres em relações de sucerania e de vassalagem,
esses nobres locais tendem a concentrar muito poder, tão longe do rei, fazem as suas relações, né, de poder localmente. E o rei, para enfraquecer, isso não começou com Luís XIV, começou antes, né? Mas aí os reis, então, da pós-renascimento, para enfraquecer a nobreza, então, convidaram os nobres a morar junto dele, porque ele teria controle e enfraquecia o poder que eles tinham localmente, né? Inclusive, o grande mentor dessa ideia, que realmente definiu a coisa para ser assim, mais ou menos nesse tempo, foi o Richelieu, né? Que foi o ministro plenipotenciário do Luís XIII. Então, por isso que essa corte estava enfraquecida, corrompida, só queria saber de caça, de dança, de festa. Os reis eram cercados de diamante, era uma coisa completamente escandalosa, a vida em Versalhes, né? Uma coisa horrível, horrível. Então, dizem que a ascensão, o rei ficou enfraquecido por causa da ascensão da burguesia. Não foi só isso, foi também por causa do enfraquecimento da nobreza e do enfraquecimento dos laços de sucerania e de vassalagem. Seria impossível uma revolução francesa no âmbito de mundo feudal. Não só não estou falando a análise do ponto de vista de decadência do pensamento, que o pensamento tivesse decadente. Igual não teria tido. Por quê? Por causa da força dos nobres locais que impediriam um movimento desse. Agora, com a nobreza fragilizada, que já não mandava nada, e centralizado no poder do rei, então bastava burgueses e outros se alinharem para derrubar o rei. É muito mais fácil derrubar uma pessoa do que 20, 30, 50 nobres, claro, né? Claro, óbvio. Então, a centralização do poder na França, o regalismo extremado concorreu para o fim da monarquia. Curioso isso, quando o monarca supostamente se fortaleceu no absolutismo, mas na realidade ele se enfraqueceu. Isso aí parece uma contradição, mas não é. Porque esse fortalecimento foi ilusório, porque na realidade ficou uma força em um homem só. A monarquia ficou dependente de uma figura só. Enquanto que no feudalismo, a monarquia era dependente de vários nobres, de barões, condes e duques, que eram extremamente fortes. Então, um golpe republicano não bastaria depor o rei, mas depor, conforme eu falei, 20, 30, 50 ou mais nobres. Seria inviável, impossível. Então, no momento que o rei centraliza a força, enfraquece a nobreza, na realidade ele estava assinando a sua própria sentença de morte. Esse fortalecimento do rei foi somente aparente. Ao eliminar esses nobres regionais, acabou com a monarquia. Então, aí voltando, então houve a convocação dos Estados Gerais e já estava em plena agitação de elementos que estavam defendendo a democracia e a força para o terceiro Estado, né? Inclusive o voto do Clube dos 30, diziam, né? Um homem, um voto, etc. E aí, em junho de 1789, o terceiro Estado resolve, então, assumir o controle dos Estados Gerais. O rei, aí ele percebeu, né, que estava tendo uma manobra, ele tentou dissolver, né, então os Estados Gerais não conseguiu, né, não conseguiu, e deixou a coisa rolar, deixou a coisa andar, errou, deveria ter bloqueado, mesmo à custa de intervenção militar, foi um erro, né, porque ele já estava claro que estava tendo uma agitação anômala em favor do terceiro Estado. Esse povo não estava, os líderes, né? Daqui a pouco vai entrar Robespierre e outros, né? Só eles não estavam preocupados com o povo, não estavam nem aí com o povo, tinham desprezo pelo povo. Eles gostavam do poder e de demagogia, mais ou menos como hoje, né? Os partidos que dizem do povo não estão nem aí com o povo, gostam de poder e são escravos ou adeptos de uma determinada ideologia. Era assim. Então, eles manobravam
né, dizendo que em nome do povo vamos fazer isso, em nome do povo vamos fazer aquilo. Eles não acreditavam no povo, não estavam nem aí para eles. Então, houve então essa manobra ao contrário do que é vendido, não foi só de burgueses, não. Houve gente que não era burguesa e defendeu isso. Houve padres traidores que defenderam a democratização, houve nobres traidores que defenderam a democratização, como Felipe Galité, entre os no clero Talleyrand e outros. Então, não foi só, né, entre burgueses, e mesmo entre o terceiro Estado, nem todo mundo era burguês e muitos estavam defendendo isso. E também quem era contra não era só do clero e da nobreza, também gente do povo também ficou contra. Quando se convocava, né, os Estados Gerais, a população tinha o direito de escrever o chamado Cahiers de doléances, quer dizer, um caderno de queixas, se realmente escrevia as determinadas queixas, né? Então, por exemplo, fulano morava em Toulouse, então ele escrevia queixa, olha, o preço do pão está caro, olha, as estradas são ruins, e se levava essa queixa nos Estados Gerais. E foi feito esses cadernos, foi levado, esses cadernos foram manobrados por essa turma. Tá vendo? A população quer o fim, quer a democracia. A população não estava querendo democracia, coisa nenhuma. A população queria resolver problemas práticos. Mas aí pegaram os cadernos, fizeram uma seleção dos pontos mais agudos e em cima desses cadernos também começaram a falar um monte de bobagem. E aí, então, a coisa começou a andar, inclusive o nome mudou, né, de Assembleia Nacional, quando o terceiro Estado assumiu o controle, ele assumiu com Assembleia Nacional. E depois ele mudou o nome para Assembleia Nacional Constituinte. E aí nós já estamos dia 12 de julho de 1789. E aí o que aconteceu? Gente ligada a lojas secretas e agitadores, né, precisavam de um motim para criar um caso, né, que seria a queda da Bastilha no dia 14 de julho. Dizem que a queda da Bastilha foi ensaiada antes, né? Tinham feito um motim uns meses antes, né? Esse motim, eles conseguiram ver as falhas, o que tinha dado certo, o que não tinha dado. Então, eles contrataram, então, bêbados, agitadores profissionais, trouxeram gente da Prússia lá para Paris, para gente paga para fazer agitação, e aí combinou-se que no dia 14 ia ter um levante em Paris antes, dia 11, 12, 13, teve um monte de saques na cidade, deixando a população horrorizada, e aí no dia 14, então, combinou-se de fazer um assalto à Bastilha. A Bastilha não era nada, né? O que era a Bastilha? A Bastilha era uma fortaleza que depois tinha sido transformada em prisão. Não tem mais hoje em Paris, já foi demolida, né? E aí foi transformada numa prisão, mas não qualquer prisão, foi transformada numa prisão para crimes relacionados ao direito de família, né? Então, assim como até no Brasil tinha prisão por quem pai que não paga a pensão para o filho, na França também tinha. E também outros, né? Filho que não sustenta pai, pai que não sustenta filho. Relacionado às coisas de família, lá era prisão voltada para a família. Era a melhor prisão da França. Todo mundo que pudesse escolher ser preso, preferia ser preso lá. Com o tempo, essa prisão lá foi sendo desativada, os crimes relacionados à família, as pessoas eram punidas em outras prisões, e naquela altura, na Bastilha, tinha só 7 presos. Só que a Bastilha, eles inventaram uma mentira, que a Bastilha era um lugar de presos políticos, lugares que pessoas pobres tinham sido presas, e criaram um mito e falaram, vamos invadir a Bastilha e libertar todo mundo. Então, eu aprendi quando criança que a Bastilha não tinha uma multidão de gente presa injusta e que lá os revolucionários, homens do povo, libertaram a Bastilha. Isso tudo é mentira. Foram agitadores que, mediante ordem e pagamento, escolheram a Bastilha e foram lá e criaram um caso. Então, invadiram, abriram a Bastilha. Desses 7,
pessoas que estavam presas na Bastilha, 4 eram falsificadores de moeda, ou estelionatários, agora não lembro mais. 3 eram loucos, e quem tinha saído de lá uns 10 dias antes tinha sido o Marquês de Sade, né? Que ficou preso lá um tempo por causa das coisas, que ele era um pervertido moral, né? Ficou preso lá um tempo. Então, aí tinha 7 pessoas só. E o chefe da prisão foi morto, foi degolado, e aí espetaram a cabeça dele numa lança e andaram por Paris com a cabeça dele espetada. Então, aí foi o 14 de julho, na França, que é a data que comemora a Revolução Francesa, essa. Foi feito dessa forma, muito diferente do que é contado, né? Como se fosse levantamento popular e derrubar a Bastilha, símbolo da opressão, do poder real. Nada disso, nada disso. Pois bem, aí então, quando o rei ficou sabendo disso, né, ele perguntou para um conde lá, é uma rebelião? Aí o conde foi esperto. É uma revolta? O rei perguntou. Aí o conde foi esperto. Não é uma revolta, é uma revolução. Aí o rei acordou, né? Opa, precisamos fazer alguma coisa. Só que não conseguiu fazer mais nada a partir dessa data. Ele ficou meramente um cativo das circunstâncias, né? Infelizmente. Aí então, o terceiro estado, então, dominando tudo. Aí já se mudou, né? Já não podemos mais falar em reunião dos 3 estados. Aí já tinha cara, e era, de fato, Assembleia Constituinte. Esse é o nome correto agora, Assembleia Constituinte. Então, pela força, eles se autodominaram, então, legisladores e também com o direito, né, eles se impuseram esse direito de reformar as leis e reformar o Estado. Essa mudança de corte para a Assembleia Constituinte também aconteceu em Portugal, na Revolução do Porto, né? Uma estratégia aprendida com os revolucionários franceses, a mesma lógica, né? De convocação dos Estados Gerais, que se converte numa Assembleia Constituinte. Aí, então, aquela sequência, então, aí é conhecida. Aí, em agosto, os direitos feudais são abolidos. Já começa os direitos feudais são abolidos. Logo depois já é proclamada a famosa Declaração dos Direitos do Homem, que são, do ponto de vista metafísico e do direito natural, completamente errado. Totalmente errado, não vou comentar aqui, mas é totalmente errado. A Declaração dos Direitos do Homem tinha sido escrita na maçonaria. Se não me engano, a maçonaria chamava aquela 9 noites, alguma coisa assim. Depois, quem sabe, se eu lembrar o nome, depois eu volto a falar. E foi escrito pela loja maçônica, né? Inclusive os dizeres, né? Liberdade, fraternidade e igualdade são maçônicos. E aí foi escrito na maçonaria e foi apresentado na Assembleia Constituinte, aí o povo aprovou, né, a Declaração dos Direitos do Homem. Direitos do Homem foi aprovado em 26 de agosto de 1789. No mesmo mês tinham abolido os direitos feudais, né, o fim do feudalismo. E logo depois, antes que eu esqueça, foi uns 2 anos depois, 1 ou 2 anos depois, também já se aboliu as corporações de ofício, né, também. Nessa ocasião, o rei Luís XVI deixou Versalhes, onde ele morava, e foi para o Palácio das Tulherias, que também não está mais de pé, hoje é um parque lá. E aí, nessa ocasião, já começa, então, a agitação daqueles líderes, né, que todo mundo conhece, ou pelo menos quem já ouviu na Revolução Francesa conhece. Robespierre, Marat, Danton, já começam a agitar e tentar controlar o movimento revolucionário. Eles discutiam isso nos clubes, discutiam nos cafés e nas lojas maçônicas, né?
Em 1790 foi feita a Constituição Civil do Clero. E aí que dá, aí é que a Revolução mostra a que veio. Até então, até 1790, aí poderiam falar, então é só uma coisa econômica, só alguma reforma política e tal. Não, quando veio a reforma Constituição Civil do Clero de 1790, aí então ficou claro que o objetivo dos revolucionários era atacar a Igreja Católica e, se possível, acabar com a religião católica na França, como era a ideia dos radicais, né? A Constituição Civil do Clero obrigava a todo o clero, né, desde padre até bispos, cardeais, a jurassem a Constituição Francesa, né, que ia ser feita logo depois, né? E a Constituição Civil do Clero ficou parte da Constituição Francesa, né? Então, o clero tinha que jurar a Constituição e a Constituição Civil do Clero, e depois a República, né, quando veio a República. E quem não jurasse ia ter uma série de medidas. Então, o padre que não jurasse perdia a sua paróquia, ter que fazer outra coisa da vida. E aí quase metade do clero jurou. Então a França ficou muito dividida entre o clero jurão e o clero refratário, né? O clero refratário, na realidade, eram os bons padres, né? Então, mais ou menos metade. Só que não foi igual, né? Não foi metade em toda a França. Alguns locais, os padres ficaram mais fiéis e outros menos. Então, na Vendéia, eles ficaram mais fiéis. Em outros locais, menos, né? Mas então foi um racha. E aí a população, muitos, que os bons católicos perceberam que aí a coisa ficou séria. E muitos católicos resolveram, então, não aceitar os jurões, mesmo correndo de ser preso ou morto. Então, a população não queria assistir missa de jurões, não. E esses jurões foi dado o direito para eles de casarem, né? E de sair de conventos. Então, muitos padres casavam, né? Então, teve até uma coisa tragicômica, na qual um padre abandona, ele resolve se casar e casa outro padre. A cerimônia é presidida por um padre, que faz um casamento de um padre. Aí esse padre que casou faz a cerimônia do padre que o casou, que ele ia casar também com outra pessoa. Então, numa mesma cerimônia, 2 padres casaram. Uma vergonha completa. O Papa, obviamente, se opôs a isso e condenou, excomungou todo mundo. Lembrando que o rei assinou a Constituição Civil do Clero com o conselho de um bispo, que eu esqueci o nome. Acho que foi o do Talleyrand, mas teve outro também, que aconselhou a ele assinar. Nessa Assembleia Constituinte, tinha 4 partidos: os patriotas moderados, que era bem burguês, gente que só queria defender os interesses econômicos. Tinha os patriotas radicais, que era a esquerda revolucionária, que essa aí, aqueles nomes lá que eu já citei. E aristocratas, que era o que estavam defendendo a ordem antiga, e um grupo de influência inglesa, que era o Partido Monarquiano, que queria uma monarquia constitucional, que vai acabar ganhando, né, durante um tempo. E aí, então, foi feita uma Constituição nova e foi declarada, então, a monarquia constitucional. Aquele partido monarquiano, que era a minoria, acabou, né, num jogo de forças, acabou vencendo. Nessa ocasião, teve o Benjamin Constant, que desenvolveu a tese do poder moderador, que não pegou nessas discussões na França, mas que publicou o trabalho dele ficou famoso, foi adotado no Brasil, né? Então, o Benjamin Constant, que escreveu esse trabalho, atuou aí nessa ocasião. Aí foi feita, então, a monarquia constitucional e foi feita, então, uma Assembleia Legislativa, que foi dominada por elementos da burguesia. Então, nós já se encerrou uma fase de 1789 a 1791.
Essa fase, então, teve o estopim da Revolução. O terceiro estado acaba controlando, é feita uma Assembleia Constituinte, é feito, então, uma monarquia constitucional, que vai durar bem pouco, né? 750 membros, né? E aí, nessa ocasião, é que é criado os termos de esquerda e direita. Por quê? Porque os girondinos sentavam-se à direita na Assembleia, aí não é Assembleia Constituinte, é Assembleia Legislativa, né? Assembleia Constituinte tinha sido um movimento anterior, aí nós já estamos falando pós-1791. Aí na Assembleia Legislativa, os girondinos sentavam-se à direita, e eles eram os mais conservadores. Daí que veio o termo direita, nasceu daí. Os montanhês, ou os da montanha, sentavam-se à esquerda. Eles eram menos numerosos, tinham 130 deputados, os girondinos tinham 260 deputados, os montanheses, que depois vão ser chamados de jacobinos, né, porque eles se reuniam no clube de Santiago, e aí eles foram chamados de jacobinos. E os outros restantes, que na realidade era a maioria dos deputados, formava a chamada planície ou pântano, né? Então, era assim que foi formado o termo direita e esquerda, nasceu daí, né? Girondinos e jacobinos vão fazer os jacobinos da esquerda e os girondinos da direita. E aí, nesse momento, houve uma iniciativa de querer radicalizar contra o clero. Começaram a querer aprovar leis bem violentas contra o clero. Não só, se o clero não jurasse, não é só que ele não ia perder suas posições, que o clero se transformou em funcionário público, né? Se não jurasse Constituição, qualquer funcionário público era demitido, inclusive do clero. Só que aí começou a se aprovar outra lei. Não, então não basta só perder o cargo, tem que ser preso. Se a pessoa insistir, ela pode ir para o degredo na Guiana Francesa. E para a Guiana Francesa era quase sinônimo de morte, né? E a coisa foi apertando. E aí colocaram uma lei para o Luís XVI assinar, que era ser condenado à morte todo mundo que não jurasse a Constituição. Nobres que fugissem, abandonassem, que fossem pegos, seriam condenados à morte, e o clero também seria condenado à morte. O Luís XVI recusou assinar isso. E aí que se diz que ele morreu por causa disso, por ele ter sido contra apoiar a pena de morte para o clero que não jurasse e para os nobres que fizessem o mesmo. E nesse momento tem os chamados massacres de setembro, que foram feitos nas Tulherias, que envolveu a guarda suíça. O rei tinha uma guarda suíça. Essa guarda suíça foi massacrada, acho que dia 2 de setembro, se não falha a memória, nas Tulherias, né? Inclusive tem um monumento lá na Suíça, lá muito bonito, em homenagem a eles, né? Essa guarda suíça que foi morta. Envolveu a Comuna de Paris, que eram os comunistas que controlavam a cidade, se levantaram. O rei foi deposto, e aí os jacobinos assumiram o poder, né? Aí é que vai entrar para valer a fase negra da Revolução, né? Em 1792, um verdadeiro golpe de Estado, né? Um verdadeiro golpe de Estado, os jacobinos então assumem o controle da circunstância. Em 1792 começa o período do terror, que vai durar aí, a grosso modo, 2 anos. Foi uma coisa assim inacreditável. E quando a gente vê a parte suja da Revolução Francesa, é justamente agora. Esse período é chamado de Convenção. A Convenção teve 2 fases, né? A fase do terror propriamente dito e a fase quando Robespierre perde o poder. Aí ascendeu, né, na fase da Convenção, o Robespierre. O Robespierre, então, assumiu o controle e ele ficou totalmente alterado, né? Ele se tornou um déspota, uma coisa assim brutal.
Então, só para dar uns exemplos, pessoas que olhassem para ele estranho, ele acusava de ser traidor e mandava matar. As pessoas, quando iam na Assembleia Legislativa, ficavam com medo dele. Então, teve uma crônica diz que um deputado contou, e será que ele olhou feio para mim? Estou com medo de morrer. Era assim, ele instalou uma coisa de terror assim brutal de quem de morte e acabou. Qualquer coisinha, a pessoa era condenada à morte na França inteira. Então teve um fulano, isso é verdade, não é brincadeira, teve um fulano que foi condenado à morte porque o papagaio dele falava Vive le Roi. Obviamente esse papagaio é de origem brasileira, né? A França, desde o começo, quando chegou a notícia que tinha papagaio no Brasil, os franceses, então, viraram grandes consumidores dos papagaios do Brasil. Né? Eles ficaram fascinados com o papagaio. Isso aí se prolongou durante muito tempo. Né? Então, papagaio falava Vive le Roi, né? Vive o rei. O dono do papagaio foi condenado à morte. Então, era assim. Qualquer pretexto, a pessoa era condenada à morte. Durante essa fase, que surgiu a revolta da Vendéia, em 1793, que a população pegou em armas para combater os revolucionários. Também é dessa fase que a Áustria, né, declara guerra à França, e aí a França tem que lutar não só internamente para reprimir os antirrevolucionários, como também tem que lutar contra exércitos de fora. E aí tem demanda de soldados, por isso que eclode a revolta na Vendéia, os emissários revolucionários vão lá buscar gente para lutar, eles se recusam e se levantam e pegam em armas. Não vou comentar sobre a Vendéia agora. E nesse momento também que tem um levante em Lyon, né? O Lyon foi brutal, né? Lyon tinha um padre fanático, lá esqueci o nome dele, que era obcecado com Rousseau, obviamente republicano e revolucionário. Ele foi morto pelos antirrevolucionários. Aí, quando a notícia chegou em Paris, o Robespierre mandou o Fouché lá para fazer um massacre em Lyon. Então, a ata da coisa lá é para destruir Lyon. E, de fato, Lyon foi arrasada. Vários monumentos públicos foram destruídos. E junto com o Fouché, aí tem uma história curiosíssima de um tal Herbois, que não valia nada, né? Depois ele vai morrer na Guiana Francesa. Esse Herbois, ele era um artista meio de circo, metido a intelectual, de escrever pedra, e chegou a atuar como palhaço. E aí virou aí homem da revolução e ajudou na repressão. E aí ajudou no... Só que aí tem uma outra coisa interessante com esse Herbois também, que ele conheceu a Madame Tussauds, que é aquela mesma do Museu de Cera que tem em Londres. A Madame Tussauds ficou especialista em fazer cera. Ela é francesa, né? De Estrasburgo. Ela é especialista em fazer cera, só que ela não aderiu à revolução, foi condenada à morte. Esse Herbois, que conhecia e gostava do trabalho dela, livrou ela da morte. Ela estava para morrer. Já tinham até rapado o cabelo dela, que tinham rapava o cabelo das pessoas para a guilhotina matar mais fácil, né? E o Herbois salvou a vida dela. Depois ela foi para a Inglaterra, e na Inglaterra ela fundou o Museu de Cera, que tem até hoje. Lembrando que a guilhotina era uma coisa assim brutal, né? Ela tinha sido empregada antes da Revolução, mas no começo a lâmina não era tão bem afiada e a pessoa não morria num corte só. Morria em 5, 6, 10 cortes, principalmente no interior da França. Então era uma morte brutal, porque tinha que ter uma meia dúzia de quedas da lâmina para matar uma pessoa. Depois aí apuraram, né? E aí a morte ficou mais rápida, mas era assim. Coisa assim assustadora, né? Vamos falar aqui de outros nomes, né? Aí nessa época aí, que foi a época do terror, chamado de convenção, surgiram outros elementos mais revolucionários, como por exemplo os enragés. Os enragés defendiam o igualitarismo completo. Tinha que não só ter igualdade política,
mas também tinha que ter igualdade econômica. Ele foi liderado por um padre, né, o Jacques Roux, conhecido como Cura Vermelho. Outro que defendia o igualitarismo, Hébert, né, que depois vai ser condenado à morte pelo Robespierre, também defendeu o igualitarismo radical. O Hébert, ele era amigo do Robespierre, era amigo do Danton, o Robespierre se indispôs contra ele, e aí mandou condenar à morte o Hébert, né? O Danton depois se indispôs, Danton era um demagogo, né? O Danton se indispôs com o Robespierre, dizem que por causa da influência da esposa dele, que era católica, ele teria morrido bem, né? Por isso que ele se indispôs. Também foi condenado à morte o Danton. O Marat, né, que é outra figura famosa aí, ele foi assassinado, né, pela amante que era girondina, né, dessa época também. O Marat era uma das pessoas mais sujas e repugnantes da Revolução, né? O Marat tinha um problema de pele, então ele andava nos esgotos de Paris, né? E ele circulava pelos esgotos de Paris, ele ficou com um problema de pele, e ele tinha que ficar horas e horas numa banheira, né, para tentar a cura. Era uma figura assim de aparência repugnante, ele cheirava mal, e ele tinha uma mentalidade de assassino. Então ele diz do nada que para a Revolução triunfar tinha que matar 200 mil pessoas, qualquer uma que fosse. Então ele estimulou o terror de matar as pessoas assim a esmo, né? Aí alguém teve a ideia, também nessa época, que como estava tendo muita gente, estava morrendo, não estava se aproveitando adequadamente os corpos das pessoas. Podia fazer pele, né, com essas pessoas, né? Então se fez um curtume para processar couro de pele humana. Sem brincadeira, isso aí não é gozação, não. Então o cara teve a ideia, não, temos que fazer calça de pele humana, temos que fazer coletes de pele humana. O Saint-Just, outro criminoso, assassino, braço direito do Robespierre, usava um colete de pele humana. E aí passaram muitos lá a andar com calças de pele humana. Dizem que eles iam na Assembleia Legislativa com pele humana. Com pele humana. Então era assim. Então o povo lá chegou a ter antropofagia na Revolução Francesa, né? Então chegou a se matar pessoas na rua e assar a carne e comer. E esse negócio de pele humana foi amplamente usado, né? Ninguém escondia. Ninguém não conta para ninguém. Não, a pessoa, o Saint-Just gostava de mostrar lá o colete dele feito com pele humana de uma mulher. Então, assim, uma coisa assim horrorosa, né? Assustadora. Aí, nesse momento de terror aí, né? De brutal, né? Não vou alongar, mas em pouco tempo mataram 40 mil pessoas. Quantos que em pontos do Rio Sena e também do Loire, o rio tinha coloração de vermelha, de tanta gente que morreu. E alguns pontos do Rio Sena, a navegação ficou impedida de tanto corpo que estava boiando, né? Então foi assim uma coisa brutal, né? Em Lyon, esqueci de falar, os revoltosos foram mortos na frente dos canhões. Reuniam as pessoas na praça, miravam os canhões e matavam todo mundo. Padres eram reunidos nesses rios, né, em barcos, no Sena, no Loire, no Ródano, e aí eles eram espetados, né? Matavam todos lá, ensanguentados, e os corpos jogados no rio. Então, uma maravilha, né? Esse aí foi o período do terror. O Robespierre, ele é do nível do Lenin, do nível desse nível. O Lenin estudou, né? O Robespierre gostou, né? Gostou do Robespierre, gostou da repressão na Vendéia, e tal, né? Então, esse era o Robespierre, leitor do Rousseau, né? Leitor do Rousseau. Robespierre tinha um irmão que ficou amigo do Napoleão, né? Aí o Napoleão vai ter uma ascensão, mas é para outra aula.
vai ter uma ascensão boa parte por ele ser amigo do irmão do Robespierre, né? Bom, vamos avançar aqui. Aí tem os girondinos, resolvem assumir o controle, né? O terror estava levando a França para um colapso completo, né? Não que os girondinos prestassem, né? Mas eles eram menos ruins do que eu já comentei. Também teve um massacre durante os girondinos, claro. Mas o que eu estava falando, né? Os girondinos então ficaram cansando do terror, né? Inclusive a turma do Hébert, desses comunistas atacados, que eles eram comunistas mesmo, eles queriam ao fim da religião católica na França. Então, durante algum tempo, chegou a não ter nenhuma missa, nem com padre jurão, com ninguém. Todas as igrejas chegaram a ser tomadas em Paris. Teve aquela coisa completamente tétrica, né, que foi a Lutosa, né, que foi cultuar a deusa razão em Notre Dame, né? Robespierre participou disso e ele praticamente se confundiu como sendo a deusa razão, né? Na realidade, ele queria que cultuassem a ele. Ele começou a se achar o próprio Deus, mais ou menos como aconteceu com o Voltaire, né? E aí, então, ele queria praticamente um culto para ele, para a deusa razão. Nesse culto no Notre Dame se misturou o culto a ele e da deusa razão, né? Então, em vez de cultuar Cristo na igreja, se cultuou a deusa razão. Várias igrejas foram profanadas, faziam orgias nas igrejas, foi uma coisa assim assustadora. Isso foi tudo durante o momento de terror. Chegaram a votar para demolir a Notre Dame e foi votado para ser demolida. Só que alguém lá lembrou, mas a gente não tem onde pôr os escombros, e aí cancelaram o plano. Então, o plano de demolir Notre Dame não foi porque é uma obra de arte, mas sim porque não tinha onde pôr os escombros, né? Aí, então, teve uma revolta girondina. Nessa revolta girondina prenderam o Robespierre. O Robespierre foi condenado à morte, o Saint-Just, braço direito dele, valia, o Saint-Just era igual o Robespierre, não valia um assassino brutal. Foram também condenados à morte, e aí os girondinos, então, assumem o poder, né? E aí é feita uma nova fase, né? Isso aí foi o movimento de controle dos girondinos, foi em 1795, 94. Aí eles propõem uma reviravolta legislativa, né? E aí é feito inaugurado um novo período, que é o período do Diretório. Antes de chegar no período do Diretório, comentar que a Revolução Francesa quis mudar tudo, hein? Ela mudou o metro, por exemplo, a criação do metro é herdeira da Revolução Francesa. Eu sou contra, né? O negócio do metro eu acho completamente errado, né? Eles mudaram os nomes dos meses, né? Tanto é que se dá nome do golpe 9 Termidor, 18 de Brumário. Brumário é novembro, porque é o mês das brumas, né? Então virou Brumário, Brumaire. Então, eles alteraram o nome dos meses, alteraram a lógica da semana. Então, a semana não ia ter mais 7 dias, ia ter 10 dias. Então, um mês ia ter 10 dias. Ia ter, um mês teria 3. Tinha outro nome, não era semana, obviamente, semana de 7, mas era uma combinação de 10 dias. E aí o povo se revoltou com isso, porque antes o povo tinha descanso a cada 7 dias, aí passou a ter descanso a cada 10 dias, né? Aí trocou de 7 para 10 dias. Eles quebraram a economia da França, né? Eles tiveram que fazer o assignat, que eram títulos lastreados em imóveis, bens da igreja, que depois muitos foram vendidos para poder pagar os assignats, então gerou inflação, crise econômica, a moeda não passava, não valia nada, fazia um congelamento de preço, não adiantava nada. A França convulsionou economicamente também, além também por causa da guerra, né, contra a Prússia e a Áustria, mas então levaram eles para o colapso, né?
Então, aí assumiu então a fase do diretório, que foi liderada pelos girondinos e acabou com a fase do terror. Mas mesmo nessa fase ainda teve problemas, né? O líder desse daí era o Paul Barras, né? Mas aí, durante o período do diretório, um outro comunista se levantou, que é o Graco Babeuf. O Graco Babeuf fez um movimento chamado Conjuração dos Iguais, para tentar, na mesma linha do Hébert, na mesma linha dos Enragés, ele queria, então, impor o igualitarismo e o comunismo na França, né? É curioso isso, porque na revolta do Lutero também teve um movimento igualitário, né? Sufocado pelo próprio Lutero, e na Revolução Francesa também tivemos uns surtos igualitários desses grupos aí. Aí, no fim, o Graco Babeuf foi condenado à morte também em 1797. No diretório, houve a ascensão, né, do então general Napoleão, e aí o Napoleão, então, deu o golpe de 18 de Brumário em 1799, pondo fim à Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, né, os dias durou 10 anos, de 1789 e 1799. Antes de ir para as perguntas, só para deixar claro que a Revolução Francesa foi absolutamente criminosa, assassina, se matava no período do terror por nada. Esqueci de falar, o Robespierre fez passar a lei dos suspeitos. A pessoa podia ser condenada à morte por ser suspeito de qualquer coisa. Então, um vizinho acusava o outro de ser monarquista, mesmo se não fosse. Ele era condenado à morte. A pessoa não tinha direito à defesa. Então, se montava um tribunal fajuto, com acusadores e defensores feitos pelo próprio tribunal, pelos próprios revolucionários, que então julgavam a pessoa à morte ou não. Então, foi uma das leis mais absurdas que se tem na história, a lei do suspeito. A União Soviética também teve lei assim, né? Os processos de Moscou foram bem assim. Cuba também teve, lugar comunista se inspirou muito na Revolução Francesa, né? Então, vendo um país como a França, com uma longa tradição, né, de direito, aprovar a lei dos suspeitos, né? Uma coisa assim simplesmente inacreditável. Acho que nem os piores pagãos tinham feito uma coisa tão absurda assim. Uma mera acusação já era passivo da pessoa ser condenada à morte. E era feita assim toda hora. Ninguém sabe quantas pessoas morreram durante o terror, né? No mínimo 40 mil, provavelmente a mando dos revolucionários, e mais o triplo ou quádruplo, se contar a Vendéia, Lyon, o Levante, Toulouse, em outros locais. Então, não dá, não sei quantas pessoas morreram na Revolução, coisa para isso, não estou falando do terror, né? Do terror não sei quantas pessoas morreram, mas morreu muita gente de formas mais absurdas possíveis, né? As pessoas simplesmente tinham medo até de sair de casa, de falar, tomar cuidado com o que falava. Foi assim uma coisa assim assustadora, né? E essa revolução, né, totalmente criminosa, feita contra a Igreja Católica, principalmente, a Convenção Civil do Clero, não resta dúvida que foi uma revolução contra Deus, contra o catolicismo. Essa mesma revolução criminosa, arbitrária, absurda, que teve como líder na sua principal fase o Robespierre, que era um fulano simplesmente horroroso, é que se vê que professores de segundo grau, livros ruins elogiam, né? É assim, é uma coisa assustadora ver como a história é mal contada e ver como mentem descaradamente, né? E esses crimes não é assim uma coisa que ninguém soube, foi revelado depois. Isso aí era ostensivo, né? O decreto de extermínio de Lyon foi publicado, é dado histórico. Não tem como confrontar um documento histórico. A da Vendéia também, né? As 12 colunas infernais da Vendéia foi documentado, né? Foi um massacre brutal. Então, nós vemos que tudo isso documentado, eles não escondiam isso, Robespierre não escondia, nem Marat, nem o Saint-Just, nem o Hébert, nem ninguém.
O Hébert nunca escondeu o ódio à igreja, muito menos o Babet. Então, e tudo isso é escondido, não, é um outro excessozinho, eles queriam o bem da população, da maioria esmagadora dos que morreram na Revolução Francesa foi gente do povo, né? Muito maior foi gente do povo do que na nobreza e do clero, né? Bom, vamos aqui a algumas perguntas. Vitor, né? Parece claro, né? O alvo da Revolução Francesa era a Igreja Católica. O termo, Ferdinando pergunta, qual é o termo de revolução? Vem de revolver, né? De mudar, né? Vem daí. Boa pergunta, ele é Revolução Francesa ou Revolução na França ou em França? Boa questão essa. Não tem uma resposta pronta para isso. É que pegou a Revolução Francesa, né? Exatamente, Marcelo Ferreira. Democracia é o seguinte: se você não aceita, você é condenado. Então, a democracia é extremamente democrática. Ferdinando Santos, se fez roupa de pele humana dos católicos da Vendée? Sim, foi feito localmente lá. Isso aí virou um costume na Revolução Francesa de fazer roupa com pele humana. Isso aí ficou uma coisa generalizada. Sim, a Revolução Francesa trouxe a nossa maravilhosa democracia. Fabrício Amaral, o filme Diálogo das Carmelitas é muito bom. E o teatro feito pelo Claudel, né? E também é muito bonito sobre o Diálogo das Carmelitas. É baseado num fato verdadeiro. Elas não juraram, né? O clero, foram condenadas à morte na guilhotina e morreram cantando, né? E rezando. Uma história realmente espetacular, essa das Carmelitas. E também profanaram túmulos, né, de reis. Saint-Denis foi inteirinho profanado, né? Então, Breno Alves, Talleyrand. Talleyrand foi um traidor, né? Totalmente favorável à Constituição Civil do clero, um espertalhão, né? Quando a coisa apertou, ele foi para os Estados Unidos. O Napoleão teve que se servir dele, porque ele tinha vários contatos. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, do mal, e sabia circular em vários ambientes, e quando a coisa apertava, ele sabia sumir. Ele sobreviveu à Revolução, sobreviveu soube aguentar o Napoleão. O Talleyrand, fogo, viu? Ele que ajudou a negociar a venda da Louisiana para os Estados Unidos, também passou pela mão dele. Terrível. Leibniz, eu acho interessante falar da Revolução Americana ser anterior à francesa. Aliás, eu tinha esquecido de comentar, a Revolução Americana de 1776 influenciou a Revolução Francesa, né? O Benjamin Franklin atuou como embaixador nas lojas maçônicas francesas. Thomas Paine, que também tinha participado da Declaração de Independência dos Estados Unidos, também atuou na França, né? Então, a independência dos Estados Unidos influenciou
a Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, o princípio de república, que era possível construir uma república, né, mediante um processo revolucionário. Isso aí foi uma inspiração direta para a Revolução Francesa. Boa noite, Matheus Monteiro. Obrigado. Então, vamos à sua questão. Qual seria a opção da época para não deixar a Revolução vencer? E por que não foi aplicada essa solução? Excelente. Uma foi a religiosa, né, do Luís XIV não ter feito a consagração da França, né, ao Sagrado Coração de Jesus, lá atrás. Outro erro foi a consolidação do absolutismo, que foi um erro que eu comentei. Agora, especificamente, isso aqui são causas, né? O iluminismo foi uma causa, se tivesse combatido, não teria, se os jesuítas não tivessem sido suspensos, também não teria revolução, tem um monte de senões. Mas, mais concretamente, naquela ocasião, foi a fraqueza do rei Luís XVI em vários momentos. Né? Vários, talvez não, em alguns momentos. Primeiro, não ter dissolvido a Assembleia quando ele podia. Acabou, mesmo na base da força, tinha que ter dissolvido. E tinha que ter prendido aqueles elementos revolucionários. Esse aí foi o grande erro. Depois, mais para o final, conta-se, né, que ainda na Tulherias, em 1792, ele poderia ter feito algum movimento de resistência e não fez. Mas, a meu ver, o maior erro dele, que poderia, com certeza, teria acabado com a mentalidade revolucionária e não teria acontecido a revolução, ele não ter dissolvido à força a Assembleia Constituinte, né? Esse foi o erro dele. Deixou a coisa correr, né? Por que não foi aplicado? Ele era um rei fraco, né? Infelizmente, um rei fraco. Se fosse o Luís XIV não valia nada, mas com o Luís XIV não teria tido essa revolução, né? Essa revolução dependeu muito dele, né? Um rei muito fraco. Ele achou que não ia acontecer, que pudesse contornar, mais ou menos isso, né? É uma figura apática. Olha, existem vários livros sobre Revolução Francesa, né? Muito estudado, né, e tal. Tem o livro negro da Revolução Francesa, vale a pena ser lido. É uma obra publicada não tanto tempo, que é muito boa. Isso, Ferdinando Santos, bem lembrado. O livro do Pierre Gachot, que acho que só se encontra em sebo atualmente, ele é muito bom, esse livro. Se for comprar um livro, compre esse, do Pierre Gachot. Esse é fantástico. Se não me engano, são 2 volumes, ele é bem grosso, mas ele é bem completo, vale a pena. Não gostou, Renata Aguiar, do Pierre Gachot? Nossa, eu gostei, achei que foi um bom livro. Bom, compra os 2, o livro negro, né? E esse. Parece que esse livro negro, acho que tem em Kindle, né? Se não me engano. Eu não tenho certeza. Bom, já passamos aqui de 1 hora, né? Esse daqui é lógico que daria para falar mais coisas da Revolução Francesa, mas o que nós nos propomos é falar durante 1 hora. Acredito que tenha tudo ficado razoavelmente claro. Fiz o esforço para mostrar o quão criminosa ela foi. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos, né? E agradeço bastante aí todas as perguntas, todo o pessoal aí que me acompanha. Hoje à noite agradeço especialmente ao Matheus Monteiro aí, que sempre me acompanha, ajudou aí no Superchat. Então, mais uma vez aí agradecendo a todos, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.